Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. Você não sabe o que é Brasil Bolsa Balcão, a nova bolsa aqui do Brasil, no centro histórico da cidade de São Paulo. Boa tarde também para o assinante da Claro TV e Net TV, que agora o canal do Boi passa nessas duas redes. E você já sabe que após essa entrevista ir ao ar, ela vai pela TV e pelo Facebook ao mesmo tempo, tem uma página lá. E uma semana, um pouco mais, ela vai para o meu canal no YouTube. E lá fica para você consultar, mandar, linkar para os amigos, etc, etc. Além disso, o programa está aí nas principais redes, você pode passear que você vai achar um monte de informação sobre o programa Mercado Futuro. Bem, eu sou um entusiasmado pela ciência e eu imaginar como é que vai ser o mundo daqui a um tempo e tal. Só que eu nunca fui, digamos assim, um bom aluno e nem estudei muito essas coisas. Então, por exemplo, eu adoro saber que um dia o sol, por exemplo, que nos ilumina, vai apagar. E olha, ainda sei mais, é informação de almanaque, mas eu sei mais. O sol explodirá, enfim, vai ser uma desgraceira danada. Mas quem deve saber melhor dessas coisas do que eu, e é uma pessoa que eu vou conversar hoje, é o professor doutor da Universidade Federal do ABC, aqui em São Paulo, professor Adriano Reinaldo Vissoto Benvenho. A partir de agora, Adriano Benvenho, vou chamá-lo assim, fica mais fácil, né? O professor Adriano é físico e tem recentemente passou a dedicar mais tempo às suas pesquisas e às suas aulas, muito provavelmente lá na universidade. E é sobre esse e outros temas que nós vamos conversar. Professor, muito boa tarde, muito obrigado pela sua Obrigado, Luiz, pelo presença. convite, né? É um prazer retornar aqui ao seu programa. Muito obrigado. Nós todos morreremos antes do sol apagar, né, professor? Com certeza, alguns milhões de anos antes. Antes, mas que ele vai apagar, ele vai, Com né? certeza. E vai estourar também. Provavelmente. Meu Deus, olha que futuro que nos espera. Professor, nós conversamos um pouco antes do programa sobre aquela equipe da física, aquele assunto é muito interessante. O pessoal que participa dessa. Não é uma maratona, é um campeonato, né? Como é que É um chama? torneio de Um física. torneio de física. Explica um pouco isso e a posição dos alunos lá da Universidade Federal do ABC. Bom, ano passado, né, eu estive aqui no seu programa falando exatamente sobre esse torneio de física, que o Brasil participou do torneio em 2017. Ele ficou em primeiro lugar entre todas as equipes das Américas, ficando no geral em 11º lugar. E esse ano, em abril, no mesmo torneio, a equipe da UFABC conseguiu chegar à terceira posição geral. Foi a primeira equipe fora da Europa que conseguiu ter uma posição tão elevada nessa competição. E semana passada foi organizado na UFABC pelo professor Antônio Neves, que esteve aqui. Uhum. Ele organizou conjuntamente com uma equipe dos alunos que participaram dos dois eventos anteriores uma seletiva nacional para esse torneio de física. Eram 3 equipes inscritas, vieram 2 e se classificou a equipe da UFABC para o próximo torneio que ocorrerá ano que vem. E em 2019 nós queremos fazer, a ideia da professora Antônia é organizar outra seletiva, já está tudo certo. Nós queremos trazer pelo menos umas 9 equipes, pelo menos, para esse torneio de física, para a seletiva nacional. É curioso porque, não sei se foi o senhor, agora eu não lembro mais, ou se foi o Neves que me explicou isso, que são colocados problemas que tem que achar uma solução pela física, é isso, né? Sim, e o tempo de prazo para você apresentar esses problemas é curto. Você tem um tempo para se preparar para esses problemas. Mas na competição o tempo é muito curto para você apresentar o problema e a solução. E é como se fosse uma luta, né? Tanto que o nome é fight, porque uma equipe apresenta o problema e outra começa a discutir esse Debate, é isso. problema. É um debate bem... E a outra apresenta uma outra solução. Isso, é um debate bem acalorado, acalorado no bom sentido, né? É um crescimento científico muito bom dos alunos na hora que você vê eles conseguindo debater temas tão complexos assim. Tanto para nós professores, imagine para eles alunos como que é discutir temas tão complexos. Né? Mas a física explica tudo, né, professor? Ou quase. Busca explicar muitas coisas, né? Eu não seria muita arrogância me dizer que a física explica tudo, né? Mas a gente busca entender vários fenômenos da natureza, né? E conjuntamente aplicar a matemática para ver se nós temos soluções numéricas de vários fenômenos da natureza.
A física até agora me bateu isso aqui, diz que se não tivesse, você fala, ó, não tem nada a ver. Essa coisa que a gente ouve falar muito, algoritmo, blockchain, essas coisas, tem física nisso, não? É mais baseado em lógica e matemática, né? Ah, é Quando você mais fala em matemática. algoritmo, você está ligando mais em matemática e lógica, né? Uhum. Que é uma área bastante importante você organizar as ideias. Então, que a matemática é tida como uma linguagem importante e uma ferramenta bastante usual para os físicos também. Não, eu estou brincando com o professor, falando isso, porque uma vez fui entrevistando um físico e falei, física é difícil, matemática é mais simples. E o professor, eu te contei essa história, né? Sim. Ele falou, muito bravo comigo, Hash, a física explica a matemática, por isso que eu estou brincando. Tem tudo a ver, né? Esse negócio de física, lógica, matemática, não são irmãos, mas são primos, pelo menos, né? Sim, o problema é que anteriormente a física ela iniciou como ciência que é conhecida hoje como o Galileu Galilei, porque a ideia que tinha dos gregos era observar a natureza. E o Galileu Galilei foi a primeira pessoa que inseriu a matemática na física por meio de equações onde você poderia calcular, ou seja, saber grandezas qualitativas de um fenômeno que estava ocorrendo. E houve esse desenvolvimento a partir dele, né, com Isaac Newton e nas tecnologias que nós temos hoje no início do século XX com o advento da mecânica quântica. No século XIX com o eletromagnetismo, então do Galileu para cá houve um desenvolvimento muito grande da física porque foram se incorporando várias áreas e entendendo-se mais qualitativamente os fenômenos. Eu não sei o que eu estou com, mas ele morreu queimado, não foi ou não? Não, Galileu, Quase, não. quase. Né? Ele foi salvo pelo gongo. Ele não falou que a Terra era redonda, essas coisas? Que girava em torno do Sol. Sol. Em torno do Sol. Ele conseguiu... Enfureceu a igreja, foi um horror. A sorte que na época ele conseguiu contornar um pouco a situação, mas não foi fácil. Né? Não, mas tudo que é novo provoca essas coisas, né? Sim, eu acho que é... Reações indesejadas. Vamos falar da sua pesquisa. O que você está pesquisando hoje? Bom, a última vez que estava aqui, eu estava trabalhando com os sensores para leishmaniose, né? Nós estávamos num trabalho inicial, né? Então agora nós já estamos num trabalho mais avançado com relação a isso, né? Que é validar todo o nosso sistema, né? Eu continuo trabalhando em colaboração com o professor da física, o professor Wendel, e agora tem uma aluna de mestrado, o nome dela é Mayra, que está desenvolvendo, finalizando esse trabalho com esses sensores, né? Porque na época que eu vim aqui, nós estávamos começando a desenvolver os sensores, agora nós temos uma reprodutibilidade. Isso é um período muito longo para você transformar a sua pesquisa em algo palpável, né? Então demora bastante tempo para isso. Professor, eu perguntei na hora que pediram o intervalo, a gente continua já. Só um segundinho, tá bom? Tá ok. Gente, eu conheço o professor, doutor da UFVC, professor de física, Adriano Reinaldo. Adriano Benvenho, vamos deixar os outros nomes. Nós voltamos rapidamente, até já. Ok, estou de volta, eu converso com o professor Adriano Benvenho, professor doutor da Universidade Federal do ABC, e ele estava falando da pesquisa que ele está desenvolvendo agora. A leishmaniose é uma doença sem cura, não é isso? Não, ela tem uma grande possibilidade de cura se você conseguir descobrir no começo. Para seres humanos, sim. Para animais, não. Né? Animais não tem. Não. Você consegue controlar a doença, hoje tem alguns antibióticos que conseguem tratar a doença de uma forma que ele não... Apesar que a leishmaniose não se transmite de pessoa para pessoa, é só pela picada do mosquito palha, né? Então, mas é um problema que aumentou bastante no Brasil. Recentemente eu estava lendo uma reportagem que em torno de 50 mil casos, que é algo bastante elevado para doença. Mosquito, é? É um mosquito que pica a pessoa e transmite a leishmaniose, né? E ela pode atacar baço, fígado e medula óssea também. Tem casos que... Tudo letal, quase. Então, só que agora você tem os tratamentos, mas o problema maior é em animais, né? Porque antes o grande problema é que você tinha a ideia de se sacrificar qualquer animal que tivesse com leishmaniose, né? E agora tem tratamentos com antivirais que conseguem controlar a doença e não desenvolver nenhum dos sintomas da doença, né? Que ela pode ser cutânea ou nos órgãos internos, né? E esses sensores que o senhor está trabalhando, o que você quer provar no final da pesquisa? Basicamente, nós queremos ter uma ideia, né, de qual é a quantidade de anticorpos que essa pessoa está gerando no organismo dela para saber quanto que ela está infectada. Então, esse é o maior problema que a gente tinha no sensor. Então, nós já conseguimos ter uma quantificação da
a relação entre quantos anticorpos você tem, a relação entre antígenos e anticorpos, para você saber quanto que essa pessoa ou mesmo o animal está infectado. E a ideia nossa é que esse equipamento seja levado a campo, né? Que seja uma coisa que não existe hoje. Você precisa ir no laboratório, retirar o sangue, levar, ter um tempo... Qualquer exame que você faz demora um tempo para você ter um resultado. Então a ideia é que você tenha um resultado mais rápido possível e depois é procurar esses tratamentos também o mais rápido possível para a pessoa poder se curar do problema. Que se ela não se cura, a taxa de mortalidade é em torno de 10%, a taxa de mortalidade de uma doença não tratada como a leishmaniose. E ela atinge órgãos importantíssimos, né? Fígado e baço são... E a pessoa tem um aumento muito grande do abdômen quando ela não trata dessas doenças. E o problema maior é o aumento, né? Que era uma doença que acreditava-se que ela está praticamente erradicada, né? Hoje nós temos outros problemas também, com outras doenças que estão retornando exatamente por uma cultura de não vacinação, né? Então, você falando isso me veio essa pergunta, né? A gente está ouvindo falar de doenças que estavam esquecidas. Isso nós vamos ter que conviver com, sei lá, varíola, essas coisas antigas aí. O problema maior é que hoje existem... As redes sociais têm um papel importante na nossa sociedade. Muita gente se espalha notícias como: hoje se você tem uma doença, se você tomar uma vacina, você vai ter efeitos colaterais. Tudo bem, são muito pequenos, mas se nós lembrarmos aí, década de 70, 60, o problema da poliomielite no Brasil, que várias pessoas tiveram problemas que não hoje, elas vivem numa condição muito problemática, né, por causa de poliomielite, varíola, sarampo. Hoje essas doenças estavam erradicadas. O que acontece é que se a pessoa não se vacina, ela vira exatamente toda a população está vacinada, ou grande parte dessa população, a chance dessa doença retornar é muito pequena, mas quando a população começa a acreditar que a vacina vai fazer mal para a pessoa e deixa de vacinar, essa doença pode retornar e voltar a causar os problemas que elas não causam há décadas no nosso país, né? Ou no mundo também, né? É curioso, teve aí um negócio de febre amarela, né? Sim. E eu tinha tomado uma vacina, não sei para onde eu fui que tinha que tomar a vacina, e a minha tinha vencido em 2011, 2012. Mas eu estou morando numa área que era mais incidência de... Me falaram, tem que ir lá no posto tomar vacina. Eu falei, tomei, porque eu acho que, aliás, a febre amarela, depois da segunda vacina, acho que não precisa tomar nunca mais, não sei, mas enfim. É isso que você está dizendo, que tem que vacinar mesmo que tenha sido vacinado. Na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas não estão se vacinando mesmo, né? Crianças hoje não estão se vacinando. Eu presenciei casos, quando fui tomar vacina de crianças que foram no posto de saúde, que não tinham tomado nenhuma vacina que se espera um período até 1 ano de idade. Então você está criando uma faixa de pessoas sem nenhuma imunização. Então elas são propensas a... Por que não é politicamente correto tomar vacina? Só me faltava essa. Sim, agora. mas o que está acontecendo é que as redes sociais... Teve uma campanha de um grupo de pessoas dizendo que vacina faz mal, que causa outros tipos de problema. Então várias pessoas... Então é o que eu falo, as redes sociais têm um papel importante, tanto para o bem como para o mal. Nesse caso, cria-se eu chamo de factoide, né? Um factoide que não é a realidade que se vê nas últimas décadas no Brasil, a erradicação de várias doenças que estavam presentes no nosso meio, né? Tem vários casos, coisas interessantíssimas, por exemplo, esse negócio de cortar mato na beira do rio era por causa da febre amarela mesmo, né? Sim. Que tinha um inseto e tal. Mas o mundo mudou, mas você não pode desconfiar da ciência, né? Sim, o problema é que hoje sempre a ciência está sendo colocada em xeque, mas nós temos há evidências científicas de que isso funciona, né? Não é uma coisa... Ninguém está falando, a vacina não funciona. A vacina funciona realmente, isso é provado, né? No Brasil, por exemplo, quantas doenças, como a gente citou agora há pouco, foram erradicadas exatamente por essa política de vacinação, né? O Brasil criou uma política de vacinação nas últimas décadas que ajudou a que você tem postos de saúde em vários locais, você consegue atender toda a população com vacinas. Então, quando cria-se isso cria um problema grande para o país, porque imagine o quanto que nós vamos ter que gastar em vez de saúde preventiva, em saúde depois que a pessoa desenvolve uma doença. Já que estamos nesse assunto de vacina, eu queria perguntar um negócio que tem a ver com agro, não sei se é tua área, mas... Por exemplo, você se deu o trabalho de ler alguma coisa? Essa vacina contra a gripe, por exemplo,
A gripe, até onde eu sei, não tem, não é que não tem cura, ela é os sintomas você tem que aguentar. Você toma remédio para diminuir os sintomas desagradáveis. Se é que você sabe essa composição. Eu ouvi dizer que a vacina, eu nunca tomei a vacina contra a gripe, apesar de ter idade para isso. São alguns vírus, né? Não, porque o vírus da gripe ele se modifica muito, é isso? Ele sofre mutações, né? Tanto que você tem, ele sofre mutações, mas, bom, vou dizer o que eu entendo. Então você consegue, com a vacina, prevenir, por exemplo, que a doença tenha uma prevalecência muito forte no seu organismo, que a gripe pode não parecer, mas ela, num estágio, uma pessoa que está com o organismo enfraquecido, ela pode levar à morte, né? Então, a ideia, por exemplo, das vacinas no caso da gripe, é tentar pelo menos remediar os sintomas. Entendi. Né? Os sintomas podem se levar, por exemplo... pode virar pneumonia, enfim. Casos mais graves. Uma pessoa com a saúde abalada pode mesmo vir a morrer. Bom, vamos ao intervalo, eu converso aqui com o professor Adriano Benvenho, da Universidade Federal do ABC. Eu estou perguntando coisas que nem era combinado, mas enfim, é assim que o programa é. Nós já voltamos já, até já. Ok, gente, estamos de volta. Eu, professor doutor Adriano Benvenho, da Universidade Federal do ABC, professor de Física. Eu tenho uma pergunta, Adriano, que eu ia combinar no intervalo e esqueci de combinar. Tem a ver com o setor do agro, mais propriamente. Tem uma grande discussão sobre a retirada da vacinação. O assunto é vacina. Sobre a retirada da vacinação contra a febre aftosa em bovinos. Por exemplo, tem estados que estão há 20 anos vacinando 2 vezes por ano e não tem mais casos de... Não apareceu mais nenhum caso. Tem um organismo, chama Panaftosa, que faz os estudos aí, científicos e tal, e defende não o Panaftosa, mas ele dá a base para a defesa de parar com a vacinação, porque diz o Panaftosa que não há mais circulação viral. Isso cientificamente é explicável? Não quero que você seja nem a favor nem contra, quero que você me explique tecnicamente. Bom, você vê que o Brasil melhorou bastante o comércio de carne, exatamente, eu vou dizer o que eu entendo, porque eu leio sobre isso também. Então, o que acontece é que o Brasil hoje basicamente está livre da febre aftosa. Isso traz para ele uma nova posição no mercado mundial de venda de carne. Exato. O que acontece é que você não sabe se os seus vizinhos de país estão fazendo... Você vê, o Brasil tem em torno de 9 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Vamos supor que uma cabeça de gado infectada venha para dentro do país. Se você não tiver se não tiver esse gado vacinado, imagine se você infecta todo um rebanho novamente, você vai voltar a caso que você tinha de algumas décadas, você tem que eliminar todo o rebanho por causa de uma cabeça de gado que está infectado com a febre aftosa. O que estão defendendo é o seguinte, é que hoje os organismos internacionais, a OIE, né, a Organização Internacional de Epizootias, que quando aparece um caso, eles fazem uma coisa bem regional. É um círculo ali. Ali você tem que eliminar tudo, mas não compromete o resto. Mas o fato não há circulação viral, quer dizer, o nosso rebanho está saudável, é isso que quer dizer, isso que eu queria entender. Mas se entra fuzil AK aqui, né, entra de outros países, quem dirá entrar um boizinho sozinho ali, né? Então, sempre há esse perigo, isso é bom. Porque a febre aftosa ela não afeta só a transmissão de boi, até o capim, né? A saliva do boi, ela transmite. E todos os animais que têm aquele, como é que chama, unha, 2 dedos, né? Uhum. Eles têm. Os animais silvestres sofrem de febre aftosa, então não é só de bovino. Então você tem que... Se hoje, eu acho o seguinte, se é uma campanha que funcionou, trouxe todos os resultados, eu acho que não deve... Essa é a minha opinião. Acho que deveria continuar com essa campanha de vacinação de febre aftosa, que isso trouxe ao Brasil os resultados que ele tem hoje, principalmente no agronegócio, exportação de carne, né? Então, o senhor sabe por que querem tirar a vacina? Porque países como Estados Unidos e Japão não compram carne bovina de animais que tomam vacina. Isso quer dizer o quê em termos de financeiros para o Brasil?
quando os Estados Unidos dizem, isso eu quero, esse produto eu compro, tem inúmeros países que seguem as regras norte-americanas, porque é o principal país do mundo ainda. Então é uma coisa comercial, mas eu acho que tem que se pensar em sanidade com muita seriedade, né? Porque nós temos vários mercados emergentes, né? A China é um mercado emergente muito grande, né? Que hoje consome basicamente grande parte dos recursos naturais do mundo. Tem os Estados Unidos, que também é importante, mas nós temos que ver o quanto isso vai afetar também, posteriormente, a nossa economia, né? Porque, vamos supor, é o que eu falei, é claro que você não quer que nenhuma dessas doenças, mesmo para seres humanos ou para animais, volte, mas se houver um retorno disso, pode causar problemas seríssimos financeiros, né? Porque, basicamente, a economia brasileira é voltada ao agronegócio. Né? O que é mais prazeroso? Dar aula, fazer pesquisa, os dois? Eu acredito que os dois dão bastante prazer, né? Dar aula porque você tem contato com pessoas, eu gosto bastante de dar aulas, até um período que, quando estou dando aulas, eu sinto bastante feliz também, porque você tem contato com alunos, né? E você tenta fazer com que esses alunos gostem de física, né? Esse é o intuito do professor, né? Basicamente, grande parte dos alunos vem do ensino médio não gostando de física e entram na universidade. Então, quando entra no capítulo de física quântica, então eles devem adorar. Depende de como você transmite. É como você falar várias frases, né? Você pode falar uma coisa mais forte, mais pesada, mas se você tentar falar a linguagem da pessoa, não que elas se tornam fáceis, né? Tornar a física fácil é uma coisa que eu não vou aqui dizer, consigo tornar a física fácil, mas você consegue fazer com que o caminho seja mais curto entre o aluno e o professor. Né? Qual é a sua relação? Estou perguntando porque eu já entrevistei outros professores de outras matérias, mas, por exemplo, teve um professor aqui que disse para mim, eu estava falando das tecnologias novas, como é que elas interferiam na sala de aula, né? Celular, aquelas coisas que a gente já sabe, né? E um professor me disse, olha, eu tento fazer o aluno se encantar com a minha matéria. 1, 2, 3 vezes. Se ele prefere ficar jogando no celular, aí chega uma hora que eu desisto. Ela foi uma mulher, foi muito sincera. Ela tenta o máximo. Chega uma hora que desiste. Como é que é a tua relação com esse tipo de coisa? Não pode usar celular? Pode. Faz chamada, não faz chamada? O que eu acho que hoje o grande desafio do professor, como ela falou, é transformar a aula em algo atrativo. Então você tem hoje vários recursos eletrônicos que têm que ser usados a nosso favor. Né? O professor hoje ele não está na mesma posição que ele estava alguns anos atrás, que eles punham alguma coisa lá na frente, os alunos eram observadores passivos daquilo que ele estava falando e não interagiam. Hoje a ideia do professor é interagir mais com os alunos e hoje até tem várias plataformas que você consegue interagir com os alunos. Né? Por exemplo, simulações, você consegue ter programas que cada aluno pode instalar no seu celular, você fazer perguntas, eles darem resposta e você não saber que aluno respondeu aquilo, mas saber qual quantidade de pessoas está entendendo aquilo que você está falando em sala de aula. Então, a tecnologia ela tem, como eu digo, tem dois lados. Ela pode ser prejudicial, pode ser algo amigável. Então, o fato é que o professor tem que começar a olhar essas tecnologias de forma um pouco diferente. Se você pensar eu comecei a dar aula há quase 10 anos na universidade. Como que a minha relação foi mudando com os alunos? Exatamente eu fui incrementando essas tecnologias no que eu estou fazendo em sala de aula. Então, o aluno pode se comunicar com o professor, pode perguntar, tem várias Hoje nós temos várias coisas, por exemplo, atendimento online, a gente faz para alunos, você está no seu computador, você atende o aluno em uma dúvida, atendimento presencial em sala de aula. Não é que essas coisas vão deixar de acontecer, mas você tem que incrementar isso para ajudar a melhorar... Falar a língua que ele está falando mais também, né? Você tem que falar a língua do jovem, né? Por exemplo, não pode criar... O problema maior é você criar barreiras entre pessoas, né? A pessoa não fala a minha linguagem. Não, todo mundo consegue falar uma linguagem razoável, desde que cada um tenta encontrar um meio termo, né? Ou seja, cada um buscar a aproximação, essas coisas se tornam mais fáceis. Professor, nosso tempo acabou. Uma pena, rapidinho demais, mas eu prometo que eu vou convidar o senhor, não vai ficar um ano sem vir, eu te convido para mim. Agradeço o convite. Muito obrigado. O senhor sabe, o programa vai para o YouTube, aí você pode fazer a moçada assistir lá, dá de castigo para eles. Não, O que o professor falou no programa? Eles podem me julgar depois, não, né? Melhor não.
Tá bom, Adriano. Então, eu que Professor, muito agradeço. obrigado. Eu que agradeço. Conversei com o professor agora sim, Adriano Reinaldo Vissotto Benvenho, professor doutor de Física da Universidade Federal do ABC. Até amanhã, amanhã tem mais programa Mercado Futuro. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.